Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como estão? Não é? Hoje, para nós, uma satisfação, podemos voltar aqui, 12 de março de 2025. Glória a Deus. Eu falei com a Eliane, me socorre aqui, e ela correu para me socorrer. Isso é muito bom, não é? Muito bom, maravilha. Olha só, deixa eu pegar aqui no celularzinho dela, que eu já vou fazer aqui um negócio joia. Olha só, que maravilha, os irmãos, fiquem atentos lá, porque nós já vamos começar a nossa live de hoje, para a glória de Deus. Deixa eu pegar aqui bem no ponto, olha só, aqui, olha só que maravilha, não é que eu não consegui parar? Tem que parar o texto para fazer uma foto, tá? Faz a foto para mim ali, minha filha, da pauta. Eu comecei a live e esqueci de anotar a pauta da nossa live de hoje. Olha só que coisa mais louca, não é? Mas vamos lá. Meus irmãos, uma bênção poder estarmos com cada um de vocês nesta aqui, mais uma dessas aulas, esta a de número 223, não é? Será com certeza uma bênção, porque é um tempo que Deus tem proporcionado a nós para podermos estar junto com os irmãos e aqui realizarmos o trabalho para o Senhor. Eu disse que a irmã Eliane ia me socorrer. Olha aí, ó, socorro bem presente. Olha aí. Ciro, paz do Senhor, meu irmão. Conte a benção. Pastor Hércules, tudo bem? Muita chuva aqui. Pensa numa correria grande, mas tá tudo certo. Benção pura. Benção puríssima, puríssima. Só vitória. Olha, a irmã Eliane veio aqui, trouxe o celular para mim e tal, e voltou lá para desenvolver o trabalho dela. Mas ela vai me ouvir e vai trazer o óculos. Ó, ouviu? Você viu, rapaz do céu? Nós estamos numa sintonia aqui, joia, viu? Diga lá. Hoje eu fiquei preocupado, que tá me ouvindo bem, hein? Ouvindo bem. Hoje eu fiquei preocupado, rapaz, quando deu uma saída, caiu uma chuva e alagou tudo aqui onde eu moro, né? Eu agora no final da tarde eu fui em Londrina, porque eu tinha levado o carro da escola para fazer uma manutenção, e aí... saindo de Londrina, deu um temporal forte lá também. Mas daí, chegando aqui já no meio do caminho, já não tinha mais chuva, estava tudo certo, glória a Deus, e é benção pura. Que alagou, eu esperei, tive que esperar um tempo para a água baixar. Graças a Deus que baixou. Maravilha, olha, o irmão o Lindomar Carvalho está dizendo que tem um núcleo do CETAD lá na cidade dele. Só não falou a cidade. Diga lá, meu filho, qual é a cidade aí, meu pastor? Para a gente anunciar que tem núcleo, quem quiser estudar teologia com vocês aí vai poder procurar, né? O Lindomar, olhando assim para ele deve ser de... Eu acho que ele é do Rio Grande do Norte, hein? Olha aí, o teólogo Mamed, esse daqui, meu irmão, o teólogo Mamed, ele é lá do Acre, da cidade de Sena Madureira. Olha aí. Errei feio, hein? Errou feio? Divinolândia, olha aí, Divinolândia, Minas Gerais, maravilha. Mineiro, uai. Falei que ele era do Rio Grande do Norte. Muito bem. Irmã Ivone já está com a gente. Irmã Ivone é apucaranense do Pé Vermelho. Está nas lives sempre aqui com a gente, participando, interagindo, e aí curtindo os nossos comentários e sempre dando uma palavra de encorajamento. A irmã Ivone é uma bênção. Glória a Deus. Pois bem, meu pastor, é isso aí. Estamos aqui realizando o trabalho. Hoje foi bastante corrido, não diferente também de ontem. Enfim, ninguém esqueceram de falar para a gente que ia ser fácil. Não falaram essa parte, entendeu? Aí a gente também não está enganado, né? A gente também não está enganado. Mas se tivessem dito que ia ser fácil, teria sido melhor. Mas não falaram e aí a gente está aqui. Mas se fosse fácil, não seria o irmão. Com certeza. Ó, Murici dos Portela, lá no Piauí. Esse daqui é piauiense. Lucídio Rodrigues, também com a gente aqui na live. Presbítero Vanderland de Pombal, Paraíba. Estive conversando com ele agora, recente. Benção pura. Maravilha. Meu pastor, além da chuva, quantas novidades para a gente aí da região do Niterói, no Rio de Janeiro? Estamos aí nos preparando, né? O fim de semana, se Deus quiser, um fim de semana abençoado. Ter o casamento da minha sobrinha, né, em São Paulo. Que maravilha. Também estarei aí completando, se Deus quiser, mais um ano, né? Mais um ano. 50 aí? 3, 2? 50 e alguma coisa. 55, não parece, né? É 55 num corpinho de 18.
exatamente. Fazendo musculação, então. Aí, ó. Aí sim. Estou esperando presentes aí dos nossos alunos, hein? Aí, ó. Vai dar certo. Quem quiser mandar café para mim, eu estou recebendo. Amém. De quilo. De quilo, né? Tem que ser... Esse negócio de pacote de meio quilo é furado. Tem que ser de quilo para cima. Café, isso aí. Café é um presentão hoje em dia, né? Ah, não tenho dúvida. Rapaz, eu tava vendo um filmezinho desse que o pessoal tá fazendo muita sátira na internet, né? Os camaradas chegaram todo equipado e tal, um encostou o carro de lá, outro de cá e tal, eles iam fazer uma troca, parecendo assim aquela coisa de gangster, né, e tal. Eles estavam trocando ovo por café. Mas foi é um filme tanto. A hora que chegar aqui de novo no meu feed aqui, eu mando ele para ti para você ver. Mas os caras trocam ovo por café. Faz uma troca toda cheia de coisa e tal. São dois itens aí que estão realmente caros, de né? Luxo, com certeza. O Damião é de Parnaíba, no Piauí. Lá tem o núcleo 3003. Olha aí. No CETAD. Recente agora teve uma formatura lá. Formaram um grupo grande de irmãos. Já estão com turma de básico, de médio, de avançado. Mas avançando. O Damião é 2.884, hein? Esse aí, mas a cidade dele é Parnaíba, no Piauí, uma cidade muito bonita no litoral, não é? No litoral nordestino. Se eu não estou muito errado, eu estou para dizer que eu acho que é a única capital, o Piauí é o único estado que a capital não está no litoral lá no Nordeste, né? Porque os demais todos, se eu não me engano, a capital está no litoral. É isso aí mesmo. Você pega a Bahia, Salvador, sobe ali para Aracaju, Sergipe, vai para Maceió, Alagoas, sobe para Recife, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Natal, Rio Grande do Norte, aí Piauí, que daí não é a capital Teresina, não está no litoral, depois São Luís no Maranhão e resolveu o Nordeste. Que a Teresina ali faz divisa com o Maranhão ali, né? Mas não é pelo litoral, né? Acho que é a única capital do Nordeste que não é litoral. Não é exatamente, porque as outras estão todas no litoral, né? Os geólogos de plantão aí me ajudam lá se eu errei. Mas eu não errei, não. Eu já andei isso tudo aí, meu irmão. A gente que anda isso tudo de carro, você não esquece. Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza. Realmente. Eu vou publicar um vídeo agora. Senão amanhã, na sexta-feira, eu vou publicar o vídeo que eu estive no quilômetro 0 da BR-101, lá em Touros, no Rio Grande do Norte. Rapaz, então é na parte do... Porque o pessoal fala que é a rodovia Oxintiê, né? Que vai do Rio Grande do Norte... Vai da cidade de Touros, ela termina lá na cidade de Chuí, né? Na praia, na verdade, no Chuí. Assim como começa também o quilômetro 0, é bem na praia, lá na cidade de Touros. Sim. Mas é isso, eu vou fazer uma publicação do vídeo e tal, a gravação que fizemos lá, é benção. Meu pastor, vamos lá! Já deu tempo aqui para quem queria chegar, tá? O irmão já perguntou ali qual é o assunto. São vários, né? Na verdade, nós fizemos uma publicidade na segunda-feira e colocamos a pauta: existirá arrebatamento secreto ou todo olho verá? Olha aí. Pedro diz que os elementos em fogo se desfarão. Isso é o arrebatamento ou a volta de Cristo em glória? Como refutar com argumentos bíblicos e históricos a doutrina do tribulacionismo? Olha só. Entrará para o milênio alguém com o sinal da besta? E Satanás terá aparência humana nos últimos tempos? Esta é a pauta da nossa aula 223, neste 12 de março de 2025. Então nós vamos seguir aqui. Só avisando já de início, meu pastor, quarta-feira próxima nós não teremos live, porque eu vou estar na estrada retornando de São Paulo e eu não terei condições de fazer live. Então, quarta não terá. Porém, na quarta da semana seguinte, que eu já vou dizer aqui para os irmãos exatamente o dia que será, quarta-feira da semana seguinte será dia 26 de março. O dia 26 de março nós vamos fazer uma nova promoção e nesta data nós vamos estar comemorando 5 anos de live aqui, falando sobre escatologia e outros assuntos que nós já tivemos a oportunidade de falar. Porque, na verdade, vai completar no dia 20 de março 5 anos que nós estamos fazendo live. Como eu vou estar na estrada e vai ser difícil, porque a região que eu vou estar ali é complicado para ter sinal bom de internet,
Então, nós vamos fazer no dia 26 uma live promocional. Vamos soltar uma promoção de Bíblia, vamos fazer sorteio de Bíblia, vamos presentear o povo e vamos para frente, que Deus é bom. Quem não presta é o diabo, ele não vale nada. É isso aí. É isso aí. Muito bem, Cristiano. Caiu aqui tudo. Meu Deus do céu. Segura o celular, gente. Caiu tudo aqui, meu pastor. Não, mas a câmera não caiu. Mas já recuperei. Então, dia 26, dia 19 não teremos live. Dia 26 vai ser a live promocional e vai ser uma bênção. Amém? Amém. Então, vamos lá. Meu pastor, existirá arrebatamento secreto, como nós cremos, ou todo olho verá? Ótima. Caiu tudo aqui, mãe. Já recuperei. Aí ele veio para me socorrer, rapaz. Olha aí. Viu? Tá na sintonia, ela tá na sintonia. Eu já vi que o estúdio Pagani Criazione entrou ali. A esposa está atenta, né? Que benção. Tá ligada. Então, pastor Alex, é uma ótima pergunta, né? A gente está percebendo aí que o povo, muita gente deve estar no jogo, assistindo o jogo do... Hoje eu estava verificando que tem jogo do Flamengo e tem jogo do Corinthians, né? Então, a seleção acabou perdendo o jogo a semana passada, tá fora, né? Pois é, a seleção está fora. E aí, vamos veja, né? As duas maiores torcidas, e eu estou percebendo que tem irmão meio desviado que deve estar vendo esses jogos aí, porque a gente está percebendo um número menor hoje na live. Mas Jesus falou, né, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está presente, né? Com certeza. Bom, essa pergunta aí, ó, existirá arrebatamento secreto ou todo olho verá? É uma das perguntas que nós respondemos no nosso curso do CETADB, perguntas escatológicas, né? Perguntas escatológicas. Então, os irmãos que desejarem fazer esse curso, olha aí, o pastor Alex também está com ele à mão, são 101 respostas às perguntas mais comuns. Não somente as mais difíceis, mas também as mais recorrentes no campo da escatologia. Então, se você quiser falar de escatologia com propriedade, porque hoje em dia muita gente, desculpa usar aqui um termo até um tanto quanto chulo, né? Mas muita gente é metida a falar. Muita pessoa se aventura nessa área de escatologia. Não estou desprezando ninguém, mas eu penso que para falar sobre esse assunto você precisa se preparar. E a melhor maneira de se preparar é você começar conhecendo as bases para passar do fácil para o difícil. Então, essa é a proposta desse curso do CETADB. Você vai ter esse livro, que é um livro, modéstia à parte, com conteúdo objetivo, claro. Olha aí, você pode chamar esses números aí por telefone ou pelo WhatsApp. Também tem aí o site do CETADB e também o endereço do YouTube não está aí, mas do YouTube também. É tudo CETADB. Tudo CETADB, fica fácil. O Facebook e também o Instagram é a mesma coisa, é só você. Então você pode. Aí, o pastor Alex colocou aqui embaixo também fixado. O WhatsApp, você pode. Esse WhatsApp que está fixado aqui, esse é o meu pessoal. Olha aí. O que eu estou mostrando aqui no livro, esse é o da Secretaria do CETADB. Esse que está no livro só funciona em horário de expediente de trabalho, né? O meu funciona de final de semana, feriado, dia santo, dia que não é santo, na madrugada. O tempo todo está online. Olha aí o privilégio de você falar diretamente com o diretor do CETADB. Então, veja se é fácil você conseguir isso em outras, não querendo aqui criticar, não é, os nossos concorrentes, mas é difícil você conseguir falar com o diretor de alguma instituição assim, né? Então aqui você já vê um diferencial, tá certo? Bom, essa pergunta, então, nós vamos aqui dar uma resposta objetiva, mas eu saliento que se você quiser se aprofundar, faça esse curso, você não vai se arrepender, você vai até começar a se sentir um especialista em escatologia. Claro,
Não vá ficar também achando que você sabe tudo, porque escatologia, quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa aprender mais. Isso aí a gente fala que a gente já estuda, eu, pastor Erickson, nós já estudamos esse assunto aí há décadas e nós sempre nos deparamos com questões difíceis. Porém, aquelas que são recorrentes, nós já temos procurado responder. Esta aqui que nós vamos responder agora é uma delas. O arrebatamento, afinal de contas, ele vai ser secreto ou será visível? Todos verão. Porque existe aí, claro, um debate, não é? Um debate ao longo de muitas décadas já, muitos séculos, entre os pré-tribulacionistas, especialmente, e os pós-tribulacionistas. Agora, essa questão de o arrebatamento ser secreto, os próprios pré-tribulacionistas debatem entre eles por causa desse termo. Só que, na verdade, é meramente uma questão de terminologia, porque todos os pré-tribulacionistas concordam que o arrebatamento é um evento exclusivo para a igreja. E quando nós falamos em arrebatamento secreto, o sentido é exatamente este. Mas aí alguém dirá, não, como assim secreto? As pessoas não vão ver os crentes desaparecendo? Bem, vai ser num abrir e fechar de olhos, num átomo, como diz a Bíblia, é algo muito rápido. Claro que as pessoas vão perceber que um grupo desapareceu da Terra. Entretanto, quando nós falamos de arrebatamento secreto, o sentido não é este. O sentido é de que esta reunião com o Senhor nos ares, que o arrebatamento ele vai propiciar para os salvos uma reunião com o Senhor nos ares. A Bíblia até menciona que é a nossa reunião com o Senhor nos ares. Essa reunião com o Senhor, ela será secreta. O mundo não vai tomar conhecimento. Hebreus capítulo 9, versículo 28, é um texto muito claro. O que diz lá? Que o Senhor Jesus, tendo vindo a primeira vez, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A quem que ele vai aparecer? Ele vai aparecer para aqueles que o esperam. Ah, irmão Ciro, mas é aquele texto lá de Apocalipse 1, versículo 7, que diz que todo olho verá. Pois é. O grande problema da posição pós-tribulacionista é que eles agrupam a bel prazer os textos que tratam de assuntos diferentes. Eles harmonizam a bel prazer os grupos de passagem que falam do arrebatamento e os grupos que tratam da descida de Jesus à terra, que não é a mesma coisa. Ah, mas claro que é a mesma coisa. Jesus vem e aí a igreja é arrebatada e Jesus começa a descer e a igreja desce com ele. Mas qual é o sentido da igreja ser arrebatada e descer no mesmo momento? A Bíblia não diz isso. Até porque a palavra de Deus é clara ao dizer que nós temos que entrar no céu. Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao de Jesus, semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor. Então, a nossa cidade está no céu. Jesus também falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai? Claro que os pós-tribulacionistas, para fugir dessa questão, eles começaram a dizer que a casa do pai não é bem assim, não é o céu, Jesus pode estar falando de outro lugar, do próprio templo e tal. Não. Jesus foi claro ao dizer, quando ele ensinou os seus discípulos e a nós por extensão a orar, o que ele disse? Orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então, o nosso Deus é o Pai celestial, é o Pai que está no céu.
a nossa morada é celestial. Então não tem sentido nenhum Jesus arrebatar a sua igreja, sendo que ele falou que ele viria para nos levar para o lugar onde ele estivesse, e na casa do Pai há muitas moradas. Agora, por que Jesus diria isso e depois arrebataria a igreja? E por que nós seríamos arrebatados se logo em seguida nós desceríamos, como se fosse um ioiô? A igreja sobe e desce, sobe e já desce. Não. Esse tipo de arrebatamento ioiô não está na Bíblia. Mas o arrebatamento bíblico ele é secreto. Secreto em que sentido? No sentido de que somente a igreja verá Jesus. Somente a igreja verá Jesus, assim como nós temos exemplos de casos em que somente a igreja pôde presenciar algumas coisas e foi algo secreto, exclusivo. Por exemplo, quando Paulo teve um encontro com Jesus, foi secreto. Ele estava acompanhado de uma comitiva, mas a comitiva não conseguiu identificar o que Jesus falava, não conseguiu distinguir ou discernir o que Jesus falava. Viu aquele clarão, claro, mas somente Paulo teve o encontro com Jesus. Foi um encontro secreto. Quando Jesus também orou ao Pai dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu ecoou, dizendo: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Qual foi a reação da multidão? A multidão se dividiu. Um grupo disse: olha, são anjos, é coisa de anjo isso aí. Mas outro grupo falou: não, isso aí são as forças da natureza, é trovão e tal. Aí Jesus falou que não era nenhuma coisa nem outra, mas era o Pai que estava falando com ele. Mas quem que ouviu a voz do Pai? Somente Jesus. Foi algo secreto. Muita gente diz: não, como que o arrebatamento vai ser secreto? Se vai ter voz de trombeta, voz do arcanjo, trombeta de Deus, alarido. Pois é, acabei de dar um exemplo aqui de que pode acontecer tudo isso, pode acontecer um grande barulho e o povo não distinguir, não saber do que se trata. Jesus vem com alarido, Jesus vem com voz de arcanjo, trombeta de Deus, mas para a igreja. O texto de Apocalipse 1 e 7 não trata do arrebatamento. Ali no prólogo de Apocalipse, antecipa-se o quê? Porque no prólogo, você sabe que num livro, o prólogo não é simplesmente um prefácio. No prefácio de um livro, você pode escrever o que você quiser, você pode até colocar um artigo que não trata exatamente do conteúdo do livro, mas de algo similar. É um prefácio. Agora, quando nós falamos de prólogo, prólogo é diferente. O prólogo, claro que é uma parte de um livro que antecipa o conteúdo do livro. Então, é o que acontece no prólogo de Apocalipse. Quando você lê Apocalipse, versículos 1 a 8, capítulo 1, versículos 1 a 8, você vai ver que ali se antecipa o que vai ser tratado no livro. E você percebe que em Apocalipse, o objeto de Apocalipse não é o arrebatamento da igreja. Apocalipse trata, claro, do período tribulacional na terra, trata da igreja no céu paralelamente e trata também da descida de Jesus à terra com a igreja. Mas você não vê no livro de Apocalipse uma menção assim direta ao arrebatamento, porque você já vê a igreja, João, na verdade, já vê a igreja no céu. Antes de Jesus desatar o primeiro selo, que marca o início do período tribulacional, João já vê a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. Nós temos falado isto aqui. Claro que tem menção ao arrebatamento e Apocalipse, mas de maneira indireta. Indireta. Já na parte do epílogo do livro, e também quando ali se mencionam também os galardões para as igrejas, tem aquela parte que diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, eis que cedo venho, né? Esse eis que cedo venho, evidentemente, é uma referência ao arrebatamento. Mas não é dentro da parte profética do livro, porque o livro de Apocalipse ele é um livro que abrange não somente a questão futura ou
futurista ou escatológica, Apocalipse também tem uma parte que é chamada de epistolar. E nessa parte epistolar, evidentemente, naquelas 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia, ali você tem referência ao galardão, tem referência ao arrebatamento, não é? Mas eu aqui falei bastante coisa, mas o que eu quero salientar é que o arrebatamento propriamente dito, ele não é um evento visível para todos. Assim como também somente a igreja nascente viu Jesus subindo, somente a igreja verá Jesus descendo e para buscar a igreja, porque Jesus não vai descer aqui na terra no arrebatamento. A Bíblia diz que iremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso é no arrebatamento. Quando Jesus descer na terra, aí sim, todo olho verá. Zacarias capítulo 14 também diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que a igreja descerá com o Senhor Jesus. Aí, claro, todo olho verá, não é? Tem até aquela ênfase de Mateus 24, palavras do Senhor Jesus, onde se ajuntarem as águias, né? Ou, na verdade, ali são as aves do céu, são aves de rapina, né? Jesus deixando claro que onde as coisas vão acontecer, né? As águias vão estar rodeando, ou as aves de rapina vão estar rodeando, porque isso poderá ser visto de longe, porque quando você percebe que tem algum animal morto em algum lugar, os abutres, as aves de rapina vão descendo ali, ficam rodeando o lugar, porque ali estão acontecendo as coisas, mas todos podem ver de longe, todos percebem. Então essa figuração de linguagem que Jesus adotou foi justamente com esse objetivo, de dizer que todos vão perceber, todos verão, de alguma maneira, não sabemos exatamente como isso acontecerá. Hoje, nós nem vemos isso como uma dificuldade, porque você tem aí recursos tecnológicos, né, que permitem. A gente se lembra quando houve lá o atentado das Torres Gêmeas em Nova York, todos ali de alguma maneira acompanharam pela TV. E olha que naquela época nem tínhamos a internet como é hoje. Hoje é muito mais fácil. Cada um tem no seu próprio celular a facilidade. Naquela época não. Mas a gente percebe que todo mundo procurou uma TV para ver o que estava acontecendo. E todo olho realmente viu aquele ataque às Torres Gêmeas lá em Manhattan. Então, quando Jesus vier, a Bíblia diz, quando Jesus descer a terra, não é? Porque é diferente do arrebatamento. O arrebatamento somente a igreja o verá. É um encontro secreto da igreja com o Senhor nos ares. Agora, quando Jesus descer na terra, porque já vai descer para pôr fim ao período tribulacional e estabelecer o milênio, quando isso acontecer, claro, todo olho o verá. Maravilha, meu pastor. Maravilha. Veja só, a próxima questão que nós temos aqui é uma referência à epístola de Pedro, que ele diz que todos os elementos em fogo se desfarão. A pergunta é, isso é o arrebatamento ou a volta de Cristo em glória? Então, veja, nós temos que entender que a Bíblia é uma harmonia perfeita, mas em termos de escatologia, nós temos que procurar entender bem a escatologia paulina, a escatologia joanina, a escatologia petrina. Elas têm aspectos diferentes. Que, por exemplo, para João, o Senhor revelou coisas que não revelou para Paulo. Por exemplo, aquela parte das trombetas que são tocadas, que são juízos. Veja que João ali, aliás, antes da última trombeta, inclusive, ele come um livrinho, né? Porque aquilo ali representa o seguinte, que ele estava recebendo uma revelação nova, que não fora dada a ninguém. Ele tinha que comer, ele tinha que absorver aquilo para anunciar. Então, há coisas que Deus comunicou exclusivamente para João, assim como também há coisas que Deus comunicou exclusivamente para Paulo. Paulo, por exemplo, é o teólogo do arrebatamento. A quem o Senhor revelou o arrebatamento? Claro, Jesus
ele fala sobre o arrebatamento. Lá em João capítulo 14, nós entendemos. Mas nós entendemos isso já à luz do que Paulo falou. Porque se fosse só aquela passagem, você ficaria em dúvida. Mas quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você vê claramente que o arrebatamento não é a mesma coisa que a descida de Jesus à terra. Então, quando Paulo falou, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, um abrir e fechar de olhos, e isso em conexão com 1 Tessalonicenses, ou seja, 1 Coríntios 15, 50, 55, em conexão com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, você vê que no arrebatamento Jesus não desce à terra, mas a trombeta soa e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. No caso de Pedro, você percebe que Pedro também, ele aborda essa questão escatológica, ele até quando fala disso, no capítulo 3 de 2 Pedro, ele até cita Paulo, e ele cita Paulo como que dizendo assim, olha, o que Deus revelou para Paulo é algo muito mais profundo do que revelou para mim, escatologicamente falando. Não é? Ele fala lá, o irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender e tal, porque a escatologia petrina não é uma escatologia pormenorizada como a escatologia paulina. Então, Paulo fala do arrebatamento, Paulo deixa claro que a igreja não vai participar do período tribulacional, porque nós não somos filhos da ira. Agora, Pedro, quando ele escreve na sua segunda carta, capítulo 3, ele não tem o propósito de falar de eventos em sequência. Ele não está preocupado com isso. Tanto que ele mesmo deixa claro quando ele diz, olha, 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Ele não teve a intenção de dizer, olha, tudo isso que eu estou falando vai acontecer de uma vez só, como querem os irmãos pós-tribulacionistas. Os irmãos pós-tribulacionistas, eles pegam essa passagem aí e falam, e aí, como que vocês pré-tribulacionistas, resolvem isso? Porque o texto diz que vai acontecer tudo de uma vez. O Senhor vem, quando ele vier, já vai ser tudo destruído, vai tudo pegar fogo, o céu vai ser destruído e tal, e nós vamos ser consolados, porque Pedro realmente ele colocou tudo junto. Só que ele deixa claro, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por quê? O que Pedro quer dizer com isso? Olha, eu não estou aqui sistematizando como Paulo. Ele até cita Paulo. Eu não estou aqui dizendo a ordem que os eventos vão acontecer, mas tudo isso vai acontecer dentro do plano de Deus, porque o próprio Senhor Jesus falou, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, claro que esses eventos, eles não vão acontecer tudo ao mesmo tempo, porque a própria Bíblia, a Bíblia explica a própria Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ver que a primeira ressurreição não acontece junto com a segunda ressurreição. Apocalipse 20, versículos 4 a 6, é uma passagem que deixa claro que a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Os outros mortos não vão ressuscitar até que os 1000 anos se passem. Então, como que tudo vai acontecer de uma vez só? Aí os irmãos que adotam essa postura diferente da nossa pré-tribulacionista, eles são obrigados a fazer com que alguns textos não sejam literais. Não, 1000 anos aí não é literal. 1000 anos aí é, na verdade, uma representação. Mas há pós-tribulacionistas que são milenarias, são pré-milenistas, né? E aí eles têm mais dificuldade ainda para manter essa posição. E os outros que simplificam, claro, fica claro que eles estão simplificando porque eles não querem aceitar que Paulo detalhou essa questão. E Pedro não. A gente poderia até ler, por gentileza, pastor Alex, eu acabei fazendo aqui uma abordagem geral, mas 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 13, nós vamos ver que Pedro menciona, inclusive, o dia do Senhor, o dia de Deus,
Mas é evidente que esse dia de Deus não é um dia de 24 horas. O próprio Pedro disse: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então é evidente que você não vai pegar isso aí de maneira literal e dizer: não, como que você responde isso? Tudo ao mesmo tempo. Jesus vem e vai acontecer. Mas observe, Pedro não está tendo aí o propósito de apresentar o assunto de maneira sequencial, como fez Paulo. Porque se você ler 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, depois quando você vai para a segunda epístola, você percebe à luz da primeira epístola que tem uma sequência dos eventos. Agora aí não, não é? Por gentileza, pastor Eco, 2 Pedro 3, 7 a 13. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, só um minutinho, pastor Eco. Vamos lá. Pedro está falando que o céu está reservado para destruição até o dia em que Deus vai julgar. Mas esse dia que Deus vai julgar, você não pode se apressar e dizer: vai ser um dia de 24 horas. Porque o próprio Pedro ele vai esclarecer. Por gentileza, pastor Hertz, pode continuar. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha aí. Pode seguir. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, quando eu falei no início que nós temos que comparar, não é, a escatologia petrina com a escatologia paulina e a escatologia joanina, e também a própria escatologia que o Senhor Jesus apresenta no sermão profético e também Apocalipse, porque na verdade quando a gente fala de escatologia joanina, não é bem joanina, é a revelação de Jesus a João. Quando a gente fala de escatologia paulina também, é a revelação de Jesus a Paulo. Não é para dizer que tem confronto entre eles. Não, a Bíblia é uma harmonia perfeita. Só que mais, outros sabem menos, né? Exatamente. A revelação que Jesus deu para cada um deles tem nuances diferentes. Que aí você percebe que você precisa. O próprio Pedro reconhece. O próprio Pedro diz: olha, Paulo escreveu. Se o irmão continuar a leitura aí, por gentileza, acho que é o versículo 17. Acho que é o 17 que ele fala de coisas difíceis de entender, não é? É o 15. É o 15, então. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, o próprio irmão Pedro aí, ele reconhece: olha, eu estou dizendo isso aqui, que vai acontecer tudo isso, tal, os céus vão realmente ser destruídos, o dia de Deus, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Mas olha, tudo isso que eu estou falando aqui, o irmão Paulo, ele apresenta isso, pontos difíceis de entender e tal, que os indoutos torcem. Ou seja, ele reconhece o quê? Que o que ele está falando precisa também ser visto à luz do que Paulo falou. E embora ele não tenha dito também, o que ele falou tem que ser visto à luz do que João escreveu. Apocalipse, que viria depois, inclusive, por isso que ele não cita. Porque quando ele escreve 2 Pedro, claro, ele já fala de cartas de Paulo que existiam. Agora, Apocalipse é um livro que já vem lá para o ano 95 depois de Cristo. Então,
Não tem sentido Pedro citar algo que não tinha sido escrito ainda. Senão é bem possível que ele falasse, olha, também veja lá o livro de Apocalipse, o que está escrito. Porque em Apocalipse você vê todo o desdobramento. Porque quem lê Apocalipse a partir do capítulo 19, versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, você tem a ordem dos acontecimentos, a partir da descida de Jesus à Terra. E você vê que não vai acontecer tudo de uma vez, como os pós-tribulacionistas dizem, porque se existisse só esse texto de Pedro, eu concordaria com os pós-tribulacionistas. Imagina se não houvesse outro texto escatológico, só 2 Pedro 3, 7 a 12. Eu teria que reconhecer, não, realmente, vai ser tudo de uma vez só, porque tudo bem que Pedro falou que um dia para Deus como 1000 anos como um dia, mas parece que vai ser tudo de uma vez, não é? Parece que vai acontecer realmente. Mas quando eu olho para o que Paulo escreveu, quando eu olho para Apocalipse, eu vejo que tem uma ordem sequencial dos acontecimentos. Jesus desce com a igreja, quando ele desce, ele, claro, põe fim ao período tribulacional, ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, ele aprisiona Satanás por 1000 anos, os mártires do período tribulacional ressuscitam, os outros mortos permanecem como estão, porque só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Jesus estabelece o milênio. Nós passaremos os 1000 anos com o Senhor. Depois do milênio tem uma última revolta de Satanás. Depois da última revolta de Satanás, Satanás, diz lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, será lançado no lago de fogo e fará companhia, o texto é claro, ele vai fazer companhia ao anticristo, falso profeta, que já estarão lá. Olha como o texto é claro, Apocalipse 20, versículo 10. E aí depois vê o juízo final, o trono branco, Apocalipse 20, 11 a 15. E quando você vai para o capítulo 21, aí sim, Deus faz novos céus, nova terra. E quando Deus faz novos céus, nova terra, está implícito que ele antes terá destruído. Porque Apocalipse 20, versículo 11, diz que quando for acontecer o juízo final, o céu e a terra fugiram da presença do Senhor. Não houve lugar para eles. E Jesus foi claro dizer que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, esse céu visível, esse espaço sideral que nós vemos, ele vai ser destruído. A terra vai ser destruída e vai dar lugar a uma nova terra, um novo céu, conforme está em Apocalipse, capítulos 21 e 22. Então, o que Pedro aborda é isso, só que Pedro não aborda em ordem sequencial, ele apresenta tudo junto. Ou seja, tudo isso vai acontecer. Nós seremos consolados quando essas coisas acontecerem, né? Quando Deus colocar em execução o que está planejado, o que está na sua agenda. Claro que nós não vamos sofrer as consequências do juízo de Deus sobre a terra, porque nós somos filhos da luz, como Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas tudo isso vai acontecer. E, diante de tudo isso que vai acontecer, Pedro diz, olha, nós temos que ser, aí ele explica aí, como o irmão leu, que nós temos que ser pessoas tementes a Deus, piedosas, tal, apressando-nos, não é? Para a vinda do dia de Deus. Não é que nós vamos apressar, que tem uma versão que diz apressando a vinda de Deus. Aí muita gente já pegou isso aí dizendo, tá vendo? Se nós fizermos mais... Se a gente fizer mais missão e tal, Jesus volta mais cedo. Exatamente, mas o sentido aí é exatamente como o irmão leu, apressando-nos, ou seja, é a nossa preparação. Nós temos que estar prontos para esse grande dia, né? Que vai se iniciar com o arrebatamento. Porque o arrebatamento, o dia do arrebatamento, né? Falando de um dia de 24 horas, é o dia em que o plano de Deus vai ser desencadeado. O arrebatamento é um evento desencadeador, mas não quer dizer que o que Pedro cita aí vai acontecer tudo de uma vez, porque o próprio Pedro reconhece, primeiro, que um dia para Deus como 1000 anos, segundo, ele reconhece que o irmão Paulo, né, como ele fala aí, ele explicou essas questões difíceis
difíceis de entender que ele menciona. Então, nós temos que analisar o conteúdo petrino, não é? O que está nas epístolas de Pedro, à luz do conteúdo paulino, que está nas suas cartas, está também uma parte em Atos, porque Paulo também ele tem discursos, 7 discursos, pelo menos, no livro de Atos. Temos que ver a teologia joanina, ou a abordagem joanina, né? Que está nos livros que ele escreveu, não apenas no Evangelho de João, nas cartas, no próprio livro de Apocalipse, que é, na verdade, Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Eu falo joanino porque o Senhor revelou a João, né? Então, a coisa que Deus revelou para João, a coisa que Deus revelou para Pedro e a coisa que Deus revelou para Paulo. Esses 3 apóstolos, principalmente, porque eles são os profetas do Novo Testamento, né? Os profetas da escrita. Que alguém pensa que só tem profetas da escrita no Antigo Testamento. Mas o próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, fala ali dos apóstolos e profetas, nessa ordem. Não é como Pedro falou, porque Pedro falou profetas e apóstolos, porque Pedro, claro, aí mesmo nessa segunda carta, capítulo 3, Pedro ele se refere aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos. Só que Paulo, em Efésios 2, 20 a 22, ele fala de apóstolos e profetas. Por que ele fala profetas depois de apóstolos? Porque ele se refere aos profetas do Novo Testamento. Profetas da escrita, que são, um deles é ele próprio, Paulo, o outro é João e o outro é Paulo. Claro que tem também elementos proféticos em Hebreus, em Judas e outros lugares, mas os grandes profetas, vamos dizer assim, João é profeta, né? Não há dúvida que João é profeta. Por que em Apocalipse ele diz o seu nome? Ele que sempre omitia o seu nome. Em João, por exemplo, ele não diz no Evangelho de João, ele não cita seu nome. Quando você lê João no Evangelho de João, é João Batista. Porque ele próprio, João, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Ele omite seu nome. Nas epístolas também. Mas quando chega em Apocalipse, ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro das... Por que ele fala eu, João? Porque ele está se colocando como profeta. Você já viu algum livro anônimo no Antigo Testamento, de profeta? Todos se identificam. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. O profeta, ele se identifica. E João, como profeta, em Apocalipse, que é um livro profético, Apocalipse é um livro eminentemente profético, por isso que João, ele se identifica. Eu, João, que também sou vosso irmão. Mas, pastor X, peço desculpas que já estou me alongando aí com essa questão. Não, mas é importante uma questão de deixar isso bem claro, né? Deixar isso bem claro para os irmãos. Deixa eu só dizer aqui, todas as perguntas que os irmãos estão colocando nos comentários, está sendo tomado nota para que possa ser respondido em lives vindouras, né? Talvez você que esteja chegando por primeira vez aqui agora, não sabe, nós temos uma pauta e as perguntas elas entram nessa pauta na ordem como elas são feitas. Então, a pauta que nós divulgamos na segunda-feira diz respeito às questões que nós temos programado para responder hoje, que certamente não vai ser possível. E aí nós vamos retomar. No início eu estive dizendo que na próxima quarta-feira, dia 19, nós não teremos live. A live será no dia 26, e aí será novamente uma live promocional, porque nós vamos estar comemorando 5 anos que estamos realizando lives de forma ininterrupta, na verdade, porque nós não paramos, não é? Em algum momento, por causa de agenda de viagem, de compromisso, ou eu ou o pastor Ciro não podendo, a gente muda a data e tal, mas especialmente nesta oportunidade, a semana que vem, não será possível mesmo, né? O pastor Ciro vai estar comemorando mais um ano de vida, vai ter uma festa de arromba lá pela região do Rio de Janeiro e tal, e eu vou estar com compromisso em São Paulo, vou estar na estrada, é difícil. Então, reafirmando, dia 19 nós não teremos a nossa live, a nossa aula aqui, e ela vai acontecer no dia 26 deste mês de março. Amém? Muito bem, meu pastor. Vamos então para mais uma questão, porque vai ser possível mais uma aqui da nossa pauta de hoje, para a glória de Deus. Como refutar, com argumentos bíblicos e históricos, a doutrina do tribulacionismo? O nosso irmão não falou qual o tribulacionismo, né?
pós, pré, enfim. Mas como nós somos pré, eu acho que ele quis se referir ao pós, não é? Agora, é importante aproveitar aí a pergunta dele, não sei se foi de propósito ou não, mas é importante dizer que o tribulacionismo de maneira geral, ou seja, o estudo da tribulação, ele é um estudo tardio, recente, na história da igreja, né? Porque muitos pós-tribulacionistas às vezes gostam de usar esse argumento. Hoje mesmo eu estava ouvindo aí um debate e o pós-tribulacionista ali do debate dizendo, não, a história, de maneira esmagadora, mostra que os pais da igreja eles eram pós-tribulacionistas e não sei quem mais era pós. Ele só não dá conta de citar as referências, né? Porque não, ele deduz que já havia pós-tribulacionismo, né? De maneira sistematizada, de maneira mediante debate. Porque quando você estuda sobre a história das doutrinas, né? E tem um livro muito bom que eu sempre recomendo, que é a História da Interpretação Bíblica, de Gerald Bray, da editora Vida Nova, né? História da Interpretação Bíblica. Ele mostra, também tem um livro do Rusto Gonçalves, né? Da editora Hagnus, que é a História da Teologia Cristã, né? E ali ele mostra em que momento da história as logias, né, elas foram debatidas para se chegar a um consenso. Então, por exemplo, a cristologia, que nós temos estudado na escola dominical, ela foi alvo de debates logo nos primeiros séculos, né? Terceiro século, quarto século, houve aqueles grandes concílios, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, né, que deram origem aos famosos credos de Niceia primeiro e depois o chamado credo niceno-constantinopolitano, que tem esse nome porque foi praticamente uma reafirmação, alguma revisão do concílio de Niceia. Depois veio a definição de Calcedônia, já no século V, mas tudo isso prova que houve debate para se chegar a um consenso. Então, ao consenso de que Jesus é Deus, ao consenso de que Jesus, como Deus homem, claro, ele tem duas naturezas, e essas duas naturezas, elas formam uma unidade, mas elas não se misturam, ou seja, não há mistura de substâncias. Ou seja, Jesus ele é plenamente Deus e plenamente homem. Então, em tudo se fez semelhante a nós, como diz a definição de Calcedônia, exceto quanto ao pecado, né? Porque Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, então ele não deixou os seus atributos de lado, como alguém pensa, ele não perdeu os seus atributos, porque Deus não deixa de ser. Deus não deixa de ser Deus, né? Deus é Deus, Deus é. Claro que Jesus, como todo-poderoso, somente o todo-poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então ele limitou o seu próprio poder, ele autolimitou-se, ele esvaziou-se, como diz a Bíblia, a si mesmo. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Ele veio para vencer como homem. Isso é difícil de nós entendermos. Mas eu abri um parênteses aqui, deixa eu fechar o parênteses, que eu queria dizer o seguinte: a cristologia ela é muito clara. Por quê? Porque houve debates, várias posições foram sendo refutadas, né? Monofisismo, arianismo e etc. Tudo isso foi sendo rechaçado para que prevalecesse uma doutrina que foi debatida de fato pelos pais da igreja, pelos teólogos da época. Isso não ocorre com o tribulacionismo. Então é um equívoco forçar, né? Apresentar um argumento forçado, usando aqui um termo bem, um tanto quanto chulo até, né? Mas é forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. É forçar a história a dizer o que ela não diz também, quando você afirma categoricamente que a história e aí a pessoa começa a citar aleatoriamente alguns teólogos. Tudo bem,
Eles podiam ter uma opinião assim, mas isso não foi alvo de debate. Por quê? O tribulacionismo é tardio. O tribulacionismo ele só é debatido após a Revolução Francesa. E por que isso? Por quê? Porque em 1000 anos da Idade Média prevaleceu o pensamento de Agostinho. Agostinho, que é um grande teólogo, evidentemente, influenciou a igreja, e ele era amilenista. Agostinho ele foi influenciado pela escola de Alexandria, que era uma escola que alegorizava o texto bíblico. Então, o amilenismo, na verdade, nasceu em Alexandria, com Filo de Alexandria, com Clemente, com também o próprio Orígenes, né? Então, Orígenes, eles eram alegoristas. E eles influenciaram Agostinho. Agostinho, por sua vez, como era um teólogo muito respeitado, o seu pensamento prevaleceu durante toda a Idade Média. Quando chegou o tempo da Reforma Protestante, a Reforma Protestante não foi completa, porque Lutero, Calvino, eles se debruçaram mais sobre as questões soteriológicas, né? A questão aí da justificação pela fé e tal. Então, isso aí já foi outra questão também tardia, não é? Porque, claro, houve também debates nos primeiros séculos de Agostinho com Pelágio e tal, só que Lutero, Calvino, Melancton, os reformadores, eles reafirmaram tudo aquilo que Agostinho tinha discutido. Houve também uma revisão, começou a haver debate sobre isso, surgiu o pensamento também de Armínio, dos remonstrantes, que eram discípulos de Armínio. Então, começou a haver um debate nessa questão soteriológica. A questão escatológica foi ficando. Foi ficando por quê? Lutero não quis saber de tomar tempo com esse assunto. Calvino também não. Calvino não escreveu nada sobre Apocalipse. Não tem nenhum tratado sobre Apocalipse. Lutero consta na história que ele nem gostava de Apocalipse. Ele não era muito atraído pelo que está em Apocalipse. Então, depois do período aí, ainda dentro da Renascença, mas já entrando naquele período chamado Iluminismo, o período do Iluminismo ele foi negativo no sentido de que Deus começou a ficar de lado, a Bíblia começou a ficar de lado, o teísmo começou a ficar de lado, e prevaleceu o que? A razão. A razão tem que ser entronizada. Tudo bem, isso aí é negativo. Só que o lado positivo do iluminismo é que houve um despertar para a leitura de livros que até então eram proibidos. A Igreja Romana não permitia que livros fossem lidos e tal. Havia uma perseguição até àqueles que buscavam um conhecimento maior das coisas. Mas com o advento do iluminismo, começou a haver pesquisas. E aí, dando um salto já para o século XIX, surge um homem chamado John Nelson Darby, que não foi o pai do dispensacionalismo, como alguém disse, porque ele, na verdade, aproveitou o que estava à sua disposição. Por isso que tem um livro de William Watson, da editora Carisma, chamado Dispensacionalismo antes de Darby. Porque você vai perceber, William Watson ele fez uma grande pesquisa nas bibliotecas lá da Grã-Bretanha, de Londres especialmente, e ele descobriu nessas suas pesquisas que já havia muitos textos referentes ao pré-tribulacionismo, referentes ao dispensacionalismo, antes de Darby. O que Darby fez, Darby, que era um erudito, ele era da igreja anglicana, e ele, por experimentar um avivamento espiritual, orando com irmãos de várias confissões de fé que estavam buscando o avivamento, John Nelson Darby acabou saindo da igreja anglicana. Ele era um clérigo anglicano, ele era um sacerdote, então ele era um erudito, ele fez a tradução, inclusive, diretamente do grego, não é? Ele tem uma tradução de Darby, ele era um erudito, não era uma pessoa qualquer, mas ele se desligou da igreja anglicana e se juntou a um grupo que posteriormente se tornou a denominação.
que é chamado os Irmãos de Plymouth, né? De Plymouth, os irmãos, né? Existe até hoje a Igreja dos Irmãos. Se você colocar na internet, você vai ver. A Igreja dos Irmãos. Ela sofreu algumas divisões também. O próprio Darby foi motivo de divisão, porque ele teve um problema com um dos fundadores dessa, que se tornaria uma denominação. Então, estou dizendo até isso porque Darby não era um desigrejado, como muita gente pensa. É importante. Darby era um desigrejado. O pessoal fala que o próprio Charles Fox Parham, o autor até da lição bíblica, o nosso teólogo Ezequias Soares, ele até faz uma menção do Charles Fox Parham, né? Que também recebe essa acusação hoje de desigrejado, de antidenominacionalista. Por quê? Porque o caso do Charles Fox Parham, ele sai da igreja metodista, né? E quando ele sai da igreja metodista, alguém pensa que ele priorizou o ministério próprio, a carreira solo. Mas não, ele fundou um instituto bíblico, né? E ele também acabou depois fundando uma igreja, uma denominação, que é a Missão Apostólica da Fé, que é mais conhecida como a Igreja da Rua Azusa, lá com o William Seymour, né? Porque o William Seymour, ele era discípulo de Charles Fox Parham. Ele aprendeu com Parham, em Houston. E foi o próprio Parham que deu credencial de pastor. Alguém que critica, fala, o Charles Fox Parham era um supremacista branco e o pobre do William Seymour, para estudar, teve que ficar numa sala ao lado, assistindo, ouvindo por uma janela, por uma fresta. Mas não é por culpa do Parham. É porque havia lei de segregação que não permitia que brancos e negros estivessem na mesma sala. Mas o Parham gostava tanto de William Seymour que até deu credencial de pastor para ele e apoiou a missão apostólica em Los Angeles. Com certeza. Não é? E Daniel, tem muito desavisado falando bobagem, né? E Daniel Berg e Gunnar Wing, quando eles vêm para o Brasil, que nome que eles dão para a igreja? Porque também acusam até Daniel Berg e Gunnar Wing de desigrejados também. Porque como eles foram expulsos da Igreja Batista, lá em Belém do Pará, alguém diz, está vendo? Eles tiveram que fazer culto nas casas, eles romperam com a instituição, eles não queriam mais saber de uma estrutura organizacional, nada disso. Eles fundaram também uma igreja, eles continuaram em contato com a igreja de Chicago, com William Durham, né, que também era um pastor que tinha passado lá pela Rua Azusa, né, William Durham, e William Durham, que tinha origem batista, mas que também estava ligado à missão apostólica da fé. Daniel Berg e Gunnar Wing, quando eles fundam a igreja aqui no Brasil, eles chamam de quê? Missão Apostólica da Fé. E depois, quando nos Estados Unidos houve o concílio das Assembleias de Deus para reunir os movimentos pentecostais da época, para não sair do trilho, né, porque estava surgindo heresias na época, aqui no Brasil também eles resolveram adotar o nome de Assembleia de Deus. Mas começou com Missão Apostólica da Fé. Então veja, pastor Alex, eu acabei aqui fazendo uma divagação, mas os argumentos bíblicos históricos do chamado pós-tribulacionismo, né, falando agora especificamente, não se sustentam, porque eles, quando falam da história, eles acabam forçando a história a dizer o que ela não diz, porque a escatologia, do ponto de vista tribulacionista, ela é tardia. E do ponto de vista bíblico, eles também erram, porque eles forçam a harmonização de textos que tratam do arrebatamento, nós já explicamos isso aqui em outra ocasião, há textos que tratam eminentemente ou especificamente do arrebatamento, e há textos que tratam especificamente da descida de Jesus à Terra. E eles juntam tudo, dizem, não, tem trombeta aqui, tem trombeta lá, tem que ser o mesmo evento. Mas não é porque tem trombeta aqui, trombeta lá, que é o mesmo evento, não necessariamente. Não é porque tem nuvem aqui, nuvem lá, que é o mesmo evento, não. Porque no arrebatamento, Jesus não desce à terra. E na sua manifestação em poder e grande glória, ele desce. Não é o mesmo evento. Não é? Então, pastor Ecos,
Peço desculpas que as horas me mandaram parar. Acho que eu acabei aqui. A mente da gente, tem hora que ela não ajuda, mas tem hora que começa a puxar os assuntos, né? E eu acho que eu abri aqui não só um parênteses, eu abri um colchete aqui, e aí, mas o assunto é esse, né? Como refutar os argumentos bíblicos e históricos. Eu creio que o nosso irmão quis se referir ao pós-tribulacionismo, mas eu aproveitei para fazer uma abordagem ampla do tribulacionismo. Maravilha, meus irmãos. Apenas reafirmando aqui, então, na próxima quarta-feira, dia 19 de março, nós não teremos live, não ocorrerá a nossa aula, que será no dia 26, e aí nós teremos a aula e também teremos mais uma live que vamos premiar os irmãos, né? Na verdade é isso. Nós vamos adquirir, nessa viagem que eu vou fazer agora, eu vou adquirir uma Bíblia e aí a gente anuncia qual será a Bíblia que vai ser sorteada, não é, na live do dia 26 de março. Vai ser bênção, com certeza você não pode perder. Pastor Ciro, as suas considerações finais e nós já estaremos encerrando na sequência. Lembrando que os irmãos que querem adquirir o curso de perguntas escatológicas do CETASB, aqui está o meu WhatsApp pessoal fixado para que você possa me chamar e a gente vai dar as orientações, tá bem? As perguntas que foram feitas estão registradas e algumas questões que eles levantaram. O irmão perguntou se para poder abrir núcleo do CETAD tem que ser através da igreja. Com certeza, nós não abrimos núcleos se não for através de uma igreja. Tá joia? Sempre será através de uma igreja, porque a porta é a igreja, é o pastor da igreja. E se o pastor disser que não quer o curso, então não vai ter o curso, porque é assim que nós trabalhamos. Fácil, é fácil. Se o pastor disser não quero, não vai ter curso. Os irmãos estudam individualmente, daí, diretamente conosco aqui na Secretaria de CETASB. Com certeza será uma grande bênção. Eu não vou responder nenhum comentário agora, ao encerrar a live, porque nós vamos acordar pela madrugada para pegar a estrada e eu vou precisar descansar um cadinho, né? Porque eu vaso de barro. Pastor Ciro, qual a palavra? Tá certo, pastor. Não, então eu quero ser bem objetivo. E quero concluir da maneira como eu comecei, recomendando que os irmãos façam o curso Perguntas Escatológicas, tá certo? Porque aqui o que nós apresentamos é só um pequeno comentário. Os irmãos desejam se aprofundar, olha aí, ó, as informações para você fazer o curso estão aí. Tem o WhatsApp do pastor Ecos, que está fixado, e aí tem outras informações. Tem o contato do CETADB, né, para você mandar o e-mail. Tem o próprio site. E tem também as redes sociais. Tanto no Insta como no Face. E também no YouTube. É o mesmo endereço, CETADB. É só você chegar lá, por exemplo. Você entra no YouTube, escreve lá, CETADB. Vai direto para a conta. Vai direto no canal. E aqui no Insta você já está no CETADB, né? Então, se você por DM com o pastor Ecos, é só mandar uma mensagem aí. Quer dizer, não sei se é ele que vai atender diretamente, mas tem a pessoa que vai atender. E hoje ele te deu o privilégio de depois... Esse contato aqui, quem atende é o Eric. Nesse contato aqui que eu estou sinalizando, da Secretaria da Escola, é do Eric. O que está fixado no comentário aqui na live, esse é o meu número pessoal. Esse sou eu mesmo que respondo. O fato é que nós não deixamos ninguém sem resposta, não. Os alunos que estão aí na nossa live sabem disso. Né? De fato, irmão Adevaldo, tem individual. Você pode fazer sim, individual, com certeza. Qualquer um dos cursos que a escola oferece pode ser feito através de turma, como também pode ser feito individualmente à distância. Óbvio que se você fizer através de núcleo, de turma, os valores são outros, né? São menores, ficam mais baratos. Essa é a verdade. E o professor, o obreiro que vai ficar responsável pelas aulas, ganha o curso. É gratuito para o obreiro. Então vai ser benção, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui, meus irmãos. O pastor Ciro Zibordi está fazendo um trabalho muito abençoado lá no canal dele, Ciro Zibordi, no YouTube. Você acessa e já se torna logo membro do canal dele. Não é só o caso de se inscrever, não. Já se torna logo membro e vai ser uma benção. Com certeza você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá joia? Adevaldo, depois eu vou mandar uma mensagenzinha para você aqui no direct. Depois eu digo que vai ser amanhã, porque como eu disse, eu vou precisar dar uma descansadinha, porque 5 da manhã tem que pular da cama. A benção é grande.
Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Reafirmando, então, dia 19 de março, 2025 é o ano. Não teremos aula, não teremos live. A live será dia 26, quarta-feira, 26 de março de 2025. E vai ser uma benção. Vamos sortear uma Bíblia. Nos próximos dias nós vamos já fazer a divulgação para os irmãos saberem qual a Bíblia que vai ser sorteada. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença até aqui e a paz do Senhor a todos. Um abraço, pastor Ciro, saudação aí para a família. Tá algum gol aí? Estão gritando aqui. Eita, não é dos Santos. Santos já está. Já está fora. Os Santos estão esperando o arrebatamento da igreja. É desse jeito aí, gente. Um abraço. Amém.